Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Clara Ferreira. Tenho 34 anos, moro em uma chácara afastada de Goiânia e ninguém sabe o que eu fiz naquela noite. Nem mesmo minha irmã, Valquíria, com quem sempre compartilhei segredos. Todos, menos esse. Desde pequena, eu sempre desejei ser mãe. Mas os anos passaram, os namoros acabaram e meu corpo começou a me trair. 3 gestações perdidas, 3 pedaços da minha alma arrancados. Foi então que, num momento de desespero, conheci Dona Zoraide. Uma mulher que morava no vilarejo vizinho, conhecida por práticas que a maioria chamaria de coisa do demônio. Eu a chamei de última esperança. Você quer mesmo um filho? Custe o que custar? Ela perguntou, os olhos tão negros que pareciam 2 buracos no rosto. Quero, respondi sem hesitar. Faço o que for preciso. Ela sorriu. Um sorriso de quem sabia que o preço seria alto, mas não me contaria agora. O ritual foi feito na mata, numa noite sem lua, onde o silêncio era tão denso que dava para ouvir a própria alma gritar. Me despi, entrei no círculo desenhado com sal grosso e sangue de galinha, enquanto Dona Zoraide recitava palavras numa língua que não pertencia a este mundo. Algo se moveu na escuridão. Eu vi. Algo que não era humano, mas que se aproximou de mim com um calor estranho. Quando tudo terminou, eu desmaiei. 12 semanas depois, os exames confirmaram. Eu estava grávida. A gravidez foi diferente. Eu sentia o bebê se mover desde o primeiro mês. Às vezes, jurava ouvir sussurros saindo de dentro da minha barriga. Uma noite, acordei com hematomas no ventre. Outra, acordei de pé, no meio do mato, sem saber como fui parar lá. Valquíria começou a desconfiar, mas eu dizia que era só o estresse. A verdade, nem eu entendia mais o que estava acontecendo comigo. O bebê nasceu no 9º mês, num parto solitário, na banheira da minha casa. Não gritou, não chorou, apenas me olhou, com olhos escuros demais para um recém-nascido. Aqueles olhos me reconheceram, como se soubessem quem eu era, como se eu fosse dele. Dei-lhe o nome de Kael, um nome que surgiu na minha mente, sem explicação. Um nome que Dona Zoraide havia murmurado durante o ritual, mas que na época eu não entendi. Agora, com Kael nos meus braços, sinto que algo dentro de mim foi violado. Não sei se ele é humano, não sei se é meu, mas sei que ele veio de algum lugar que não pertence a este mundo. E esse foi apenas o começo. Já se passaram 6 meses desde que Kael nasceu. E ele ainda não chorou. Nenhuma vez. Nem de fome, nem de frio, nem de dor. Ele apenas me encara, como se soubesse que o silêncio dele me consome mais do que qualquer grito jamais conseguiria. Valquíria veio me visitar outro dia. Ela é enfermeira e ficou preocupada com o meu sumiço durante a gravidez. Quando viu Kael, franziu o senho imediatamente. Clara, ele não parece um bebê de 6 meses. Ela dizia, tentando parecer calma. Ele te olha como se estivesse estudando você. Eu sorri, sem graça.
Mentir para a Valquíria sempre foi mais difícil do que fazer um pacto com o inferno. É só o jeito dele, ele é quieto, mas a verdade é que às vezes eu o encontro de pé no berço. Isso mesmo, em pé, firme como uma criança de 1 ano e meio, sem nunca ter engatinhado, sem nunca ter caído. Ele simplesmente sabe. Outro dia fui acordada de madrugada. A babá eletrônica estava desligada, mesmo com pilhas novas, e a porta do quarto dele estava aberta. Eu o encontrei sentado no tapete, cercado por insetos mortos, vespas, aranhas, formigas, como se eles tivessem vindo até ele voluntariamente para morrer ali. Ele me olhou e então, pela primeira vez, fez um som. Não foi um choro. Foi uma espécie de ronco grave, profundo, que me fez recuar um passo, como se tivesse ouvido o rugido de um animal preso dentro de um corpo de bebê. Tentei ligar para Dona Zoraide, mas ninguém atende. Passei na casa dela ontem e a porta estava arrombada. Tudo dentro estava virado, manchas no chão parecendo sangue seco, um cheiro podre no ar, mas nenhum sinal dela. Valquíria começou a insistir para eu levar Kael ao pediatra. Eu disse que levei, mas é mentira. Como explicar que ele não tem batimentos normais? Que sua temperatura corporal é mais baixa que a de um cadáver, mas ele não adoece? Outro detalhe perturbador: ele nunca dorme. Eu o vigio durante a noite e seus olhos estão sempre abertos, observando, esperando. Não sei o que plantei com aquele ritual, mas sei que está crescendo. E sei que aos poucos está me entendendo, me decifrando, como se soubesse que fui eu quem o trouxe do lugar errado. E por algum motivo ele parece estar esperando o momento certo. Comecei a anotar tudo, cada coisa estranha, cada detalhe. Um caderno escondido no fundo da gaveta, entre roupas velhas e papéis que ninguém mexe. Eu escrevo como uma forma de manter minha sanidade, ou pelo menos tentar. Kael está com 9 meses agora, mas ele já fala. Não são frases, ainda não, mas ele forma palavras que nunca ensinei. Palavras em línguas que soam como lamentos vindos do fundo de uma caverna. Às vezes, ele sussurra enquanto olha para um canto vazio da casa, como se conversasse com alguém que eu não vejo. Hoje, ele disse, Neckhat, 3 vezes, com calma, como se chamasse alguém. Depois, me encarou com aqueles olhos negros e sorriu. Um sorriso frio, vazio, um sorriso que um bebê não deveria saber fazer. A energia da casa mudou. Animais não se aproximam mais. Pássaros não cantam nos arredores. E ontem, o espelho do corredor se quebrou sozinho. Nenhum som, nenhum impacto. Estilhaçado. Quando fui recolher os pedaços, vi que meu reflexo estava diferente. A expressão do meu rosto no espelho era outra. Mais velha, mais cansada, com medo. Tenho tido sonhos. Sonhos com vozes sussurrando em volta da minha cama. Promessas não cumpridas, dívidas de sangue, o preço da dádiva roubada. Sonho com a noite do ritual, com Dona Zoraide dizendo coisas que na hora eu não compreendi, mas que agora ecoam com clareza. Ele virá de um ventre humano, mas trará a marca do esquecimento. Ele será carne da tua carne, mas espírito de outra origem. Na última madrugada, acordei com Kael me encarando de pé ao lado da cama. Ele me tocou o rosto com a mão pequena e gelada. E naquele toque, eu vi algo. Um lugar escuro, sem céu, sem chão. Um vazio povoado por sombras que rastejam, por olhos que brilham no breu. Vi uma porta se abrindo e senti que ela estava aqui, em algum lugar da casa. O cheiro de enxofre aparece do nada. Minhas plantas estão morrendo. Meu corpo está enfraquecendo. E eu começo a esquecer coisas, pequenas coisas. Onde coloquei as chaves, que dia é hoje, o nome da minha mãe. É como se Kael estivesse me apagando aos poucos. Eu não contei nada disso à Valquíria. Ela jamais acreditaria. E se acreditasse, teria medo demais para me ajudar.
Mas eu sei o que está acontecendo. Kael não está sozinho. E eu, talvez nunca tenha estado também. Não sei mais distinguir o que é real. Acordei essa manhã com marcas no meu braço. 3 linhas finas e paralelas, como arranhões. Não me lembro de ter me machucado. E Kael estava lá, deitado ao meu lado, os olhos abertos, sempre abertos, e um leve traço de sangue sob as unhas minúsculas. Minha casa, que antes era meu refúgio, está se tornando um labirinto. As portas rangem mesmo fechadas, os relógios param às 3h17 todas as madrugadas, e há uma parede no corredor dos fundos que agora parece respirar. Eu sei que isso soa loucura. Eu mesma me sinto louca. Hoje tomei coragem. Depois de dias ouvindo o som vindo daquela parede, como se algo arranhasse do outro lado, fui até lá com um martelo. Kael me observava do chão, em silêncio. Comecei a quebrar o reboco, batida por batida, até que encontrei uma porta, escondida atrás da parede, antiga, de madeira escura, com símbolos entalhados que eu reconheci na hora. Eram os mesmos usados no ritual com Dona Zoraide. O símbolo central parecia um olho cercado por chamas e espinhos. Meus dedos doeram só de tocá-lo. Kael se aproximou. Seus passos eram lentos, calculados. Ele esticou a mãozinha e encostou no símbolo. A porta tremeu. Não me pergunte como uma porta trancada, selada por cimento, treme ao toque de uma criança de 9 meses. Mas ela tremeu. E então ouvi, de dentro, uma voz que não escuto desde o dia do pacto. Clara! Era a voz de Dona Zoraide. Gritei. Corri para o banheiro, trancando a porta atrás de mim. Fiquei ali por horas, chorando, tremendo, com Kael batendo suavemente na porta, dizendo meu nome com uma voz que não era dele. À noite, sonhei com Zoraide. Ela estava coberta de sangue, os olhos arrancados, e repetia uma frase entre dentes quebrados. Você abriu, agora ele caminha. Acordei com Kael deitado sobre meu peito, respirando devagar. Mas não era um bebê, era algo esperando, algo crescendo, algo consciente. E sei, no fundo da minha alma, que aquela porta não apareceu agora. Ela sempre esteve ali. A casa o esperava, assim como eu. Tentei sair de casa hoje, não porque achei que era seguro, mas porque precisava ver o mundo lá fora. Precisava sentir que a realidade ainda existe. Coloquei Kael no bebê conforto, peguei a chave do carro e atravessei a porta da frente. Mas lá fora não havia nada. O portão da chácara levava ao mesmo caminho de sempre, mas à medida que o carro avançava, a estrada não terminava. Era como dirigir em círculos dentro de um sonho. As árvores repetiam-se. A mesma pedra branca do lado direito, o mesmo galho torto caído à esquerda. Rodei por quase meia hora. Quando olhei no retrovisor, Kael sorria. Um sorriso grande demais para o rosto dele. Isso não é possível, murmurei. Ouvi a voz dele, baixa e rouca, vindo do banco de trás. É a casa agora. Pisei no freio com força. Virei para trás. O que você disse? Mas ele apenas me olhava, sereno, com os olhinhos escuros refletindo algo que não era luz. Voltei para casa. Ou talvez nunca tenha saído. Não sei mais. A porta no corredor está diferente agora. Mais nítida. O símbolo brilha levemente no escuro. Às vezes, ouço algo caminhando atrás dela. Algo que não tem o som de passos humanos, como garras, como algo rastejando. Peguei o caderno onde anoto tudo e voltei ao ritual da noite em que o concebi. Lembrei de uma palavra que Zoraide repetia com ênfase: Abralek. Pesquisei em tudo o que encontrei nos livros antigos que herdei da minha avó. E em um deles, de capa de couro e páginas amareladas, encontrei algo semelhante. Abralek, o que habita entre véus, o que caminha através da carne. Quando chamado, vem ao mundo pela mãe, mas não é filho, é recipiente. Recipiente. Kael é um corpo para algo maior. Agora faz sentido o porquê de ele nunca chorar, nunca adoecer, nunca dormir. Ele não é uma criança.
É um portal com olhos e coração. Esta noite, ele desenhou no chão da cozinha com o que parecia terra molhada, mas o cheiro era de carne apodrecida. O desenho era o mesmo símbolo da porta, e no centro dele colocou meu colar, aquele que eu usava no dia do ritual. Ele olhou para mim e disse: "Falta pouco, mãe. Ele vai nascer de novo. Não sei se falava de si mesmo ou de outra coisa, mas sei que preciso impedir. E para isso, terei que abrir a porta." Esperei anoitecer. Não porque achei mais seguro, mas porque a porta só responde à escuridão. Durante o dia, ela parece apenas um pedaço de madeira esquecida no corredor. Mas quando o sol se vai, ela respira. Literalmente. A madeira incha e retrai como pulmões, e o símbolo pulsa, quente como brasa. Deixei Kael dormindo, ou fingindo que dormia, no berço. Ele me olhou antes de fechar os olhos e murmurou: "Vai vê-lo, vai lembrar." As palavras me gelaram o sangue. Peguei uma vela preta do armário, a mesma que usei no ritual com Dona Zoraide. O cheiro de enxofre já impregnava a casa. Acendi a vela. A chama oscilou, e então a porta se abriu sozinha, lenta, rangendo como se tivesse séculos de poeira e dor acumulados. Atrás dela não havia quarto, nem porão, nem parede. Havia um corredor sem fim, feito de pedra, úmido, escuro, com as paredes cobertas por símbolos riscados com sangue seco. Eu os reconheci. São escritos que vi no livro antigo. São invocações. Avisos. Alguns diziam: "Ele não deve cruzar. A mãe deve guardar o selo. Se a carne falhar, a terra sangrará." Meus passos ecoavam estranhamente, como se o chão estivesse oco. Algo se movia ao longe, um som baixo, como lamentos sendo puxados por correntes. E então, no fim do corredor, eu vi Dona Zoraide, ou o que restou dela. Seu corpo estava suspenso por ganchos cravados nas costas, olhos arrancados, pele ressecada como pergaminho, mas ainda viva. "Clara, tarde demais." Ela sussurrou. A boca se movia, mas a voz parecia sair de todo lugar ao mesmo tempo. "Você não concebeu um filho, você libertou um fragmento. Ele é só o início." Tentei me aproximar, mas o chão tremeu. Vozes começaram a sussurrar ao meu redor. Vozes infantis, vozes velhas, vozes minhas. Zoraide continuou mesmo em agonia. "Kael é o primeiro corpo. O selo está em ti. Ele precisa de ti para nascer por completo." Foi quando algo atrás de mim gritou. Um som agudo, metálico, não humano. Fugi. Corri pelo corredor sem olhar para trás. A porta da casa ainda estava aberta e me joguei para fora dela, batendo-a com força. Fiquei ali, caída no chão, ofegante, e quando me virei, Kael estava na porta, de pé, me encarando, e atrás dele, as sombras do corredor ainda se mexiam. Kael não falou comigo no dia seguinte, não como antes, não com palavras, mas com atos. Acordei com as paredes do meu quarto cobertas de símbolos riscados com algo vermelho. Primeiro pensei que fosse tinta, mas o cheiro de ferro e podridão me confirmou. Era sangue. Meu nariz começou a sangrar ao encarar os desenhos por muito tempo, e quando tentei limpá-los, minha mão queimou, como se os símbolos estivessem vivos, reagindo à negação. No centro do chão, escrito em letras tortas, "Você prometeu." Passei o dia inteiro em silêncio, observando Kael. Ele caminhava agora com facilidade, nunca tropeça, nunca cai. Seus pés não fazem som sobre o chão. Ele me olhava com impaciência, como se estivesse esperando que eu lembrasse algo importante, algo que me recuso a aceitar. Mas parte de mim já sabe. Hoje encontrei um envelope entre os livros antigos, sem remetente. Dentro havia apenas uma folha amarelada, com caligrafia apressada, como se escrita com mãos tremendo. "Aquele que nasce do véu não é filho, é espelho. Ele cresce para tomar o lugar daquele que o chamou. O pacto exige equivalência, um corpo por um corpo.
uma alma por uma porta. Quando ele amadurecer, você deixará de existir. Caí de joelhos. Ele não quer só viver aqui, ele quer ser eu. Kael está crescendo mais rápido. Cada dia parece ganhar 1 ano. Já tem a aparência de uma criança de 3 ou 4 anos, mas apenas 10 meses se passaram. Sua voz agora é grave às vezes, como se algo por dentro assumisse controle temporariamente. E seus olhos estão mudando de cor. Não são mais completamente pretos. Agora tem rachaduras prateadas, como relâmpagos petrificados. Hoje à noite, ele se aproximou enquanto eu escrevia estas palavras. Encostou sua mão na minha perna. Mãe, você está ocupando um lugar que não é mais seu. Eu quis gritar, mas não consegui. A garganta fechou. A visão escureceu por um instante. Quando voltei a mim, ele havia voltado ao quarto. E no espelho da sala, escrito com algo escuro e grosso: quando a mãe se for, o novo se erguerá. Estou começando a entender. Eu não criei uma vida. Eu cavei a minha própria cova. Hoje de manhã, olhei no espelho da sala e não me vi. Havia uma mulher, sim, parecida comigo. Mesma roupa, mesma cicatriz na sobrancelha, o mesmo cabelo desgrenhado. Mas ela não era eu. Ela me observava do outro lado com olhos secos, vazios, e um leve sorriso, como se estivesse esperando a minha desistência. Gritei. Joguei um castiçal contra o vidro. O espelho rachou, mas não quebrou. E a mulher, do outro lado, apenas inclinou a cabeça e piscou, como se dissesse, logo. Corri até o quarto de Kael. Ele estava desenhando no chão com carvão. Não era um rabisco de criança. Era um círculo de invocação, detalhado, simétrico e perfeito. Ele nem sequer olhou para mim. Apenas disse: o reflexo será o primeiro a cair. Depois, sorriu. Você está quase pronta, mãe. As palavras soaram como sentença. Minhas lembranças estão se apagando. Hoje não reconheci minha própria letra. Ontem esqueci o nome do meu pai. E há dias tenho flashes de lugares que nunca visitei. Desertos de ossos, rios escuros, um céu que pulsa em vermelho. Como se fossem memórias de outra vida ou de outra coisa. Encontrei o caderno da Zoraide. Ele estava dentro de um baú no fundo da casa, trancado com um cadeado enferrujado. No fundo dele, uma anotação rasurada, quase ilegível. Quando a criatura amadurece, ela ocupa. A mãe é o último selo. A única forma de impedi-lo é... A frase se perde em um borrão de sangue. Ela tentou impedir e falhou, como eu estou falhando. Fui até a porta no corredor. Ela agora respira mais forte. O símbolo no centro lateja como carne viva, como um olho prestes a se abrir de novo. Eu me ajoelhei diante dela, chorando, suando, tremendo, e sussurrei: o que você quer de mim? A resposta veio do andar de cima. A voz de Kael, mas não como um menino. Uma voz que arranhava a realidade. Quero nascer por inteiro. Quero o que é meu. Parei. O quê? Quero o corpo. Quero o nome. Quero ser. Entendi ali. O ritual não criou um filho. Criou um elo. Um ponto de passagem. E eu sou a última peça do quebra-cabeça. Quando ele estiver pronto, quando eu estiver vazia o suficiente, ele tomará tudo. Mas não sem luta. Amanhã à noite, vou entrar pela porta e tentar acabar com isso. Mesmo que eu precise morrer para fechar o que abri. Eu esperei todos dormirem. Ou pelo menos Kael. Ele passou o dia inteiro me vigiando, de canto de olho, sem dizer uma palavra. Não brincou, não pediu comida, não piscou. Só me observou. Quando o relógio marcou 3h17, sempre esse maldito horário, vesti o casaco, peguei o caderno da Zoraide, a vela preta e a faca ritual. A porta no corredor parecia pulsar, como se o próprio coração da casa estivesse ali dentro. Respirei fundo e encostei o símbolo com a ponta do dedo. Ele queimou minha pele, mas não tirei a mão. Eu não sou sua passagem, sussurrei. E então ela se abriu. Sozinha, devagar, como se estivesse me esperando. Entrei. O corredor era o mesmo, escuro, de pedra úmida, cheio de símbolos escritos em sangue e ossos.
Mas dessa vez não era só eu e as vozes. Havia presenças, sombras que se arrastavam pelas paredes, rostos que surgiam nas rachaduras, olhos que me seguiam a cada passo. Tudo ali parecia vivo e faminto. No fim do corredor, a figura de Zoraide já não estava. Em seu lugar, um altar, feito de ossos humanos. No centro, uma pequena estátua de pedra parecida com Kael, só que com asas e chifres e dentes, a forma verdadeira. Folheei o caderno. Zoraide deixou um último aviso, no final de uma página arrancada e recolada com fita. O selo final está na mãe. Para quebrar o ciclo, o sangue deve retornar ao início. O sangue da oferenda. O sangue da invocação. O que quer que eu tenha trazido está ligado a mim. Eu sou a raiz, eu sou a porta viva. E Kael é o que espera para atravessar. Foi quando ouvi: mãe, você não devia estar aqui. Virei. Kael estava na entrada do corredor, mas não com o corpo de um bebê. Ele tinha talvez 8 anos agora, roupas de linho velho, olhos completamente prateados, sem pupilas, voz de adulto, voz de algo que vive há séculos. Ainda não está na hora, ele disse, caminhando até mim. Se quebrar o selo antes do tempo, tudo desmorona. É isso que eu quero, respondi firme. Te mandar de volta. Ele sorriu, um sorriso impossível para um rosto humano. Então você vai morrer, e mesmo assim, vou atravessar. Não se eu levar você comigo. Levantei a faca. Ele estendeu a mão e o corredor explodiu em chamas negras, um fogo que não queimava o corpo, mas a memória, a mente, a vontade. Caí de joelhos. Kael se aproximou e encostou a testa na minha. Você me chamou. Você me trouxe. Agora você vai me parir de novo, por dentro, por fora, por completo. Apaguei ali. Quando acordei, estava no chão da sala. O sol começava a nascer. A porta no corredor estava fechada de novo, mas o símbolo não estava mais lá. Estava na palma da minha mão. Acordei com a palma da mão ardendo. O símbolo agora vive dentro de mim, como se tivesse sido gravado a ferro e sangue sob minha pele. E o mais perturbador, ele pulsa, como se tivesse um ritmo próprio, não o meu, como se seguisse o batimento de outra coisa. Tentei escondê-lo com gaze e fita, mas sempre que cubro, o símbolo sangra. Kael está diferente, não só fisicamente. Ele parece saber tudo agora. Anda como um adulto, olha como um predador e fala como algo que nunca foi criança. Hoje me chamou pelo nome completo. Clara Maria Duarte, filha de Isadora, guardiã involuntária, carne da falha. Fiquei imóvel. De onde você sabe isso? Ele sorriu, e por um instante vi o que há por trás da pele dele. Como se o corpo fosse só uma capa fina, prestes a romper. Ali dentro há algo com olhos demais. Eu sempre soube. Eu nasci de ti, mas nunca fui teu. Você só me deu a porta. Agora eu preciso da chave. Qual chave? Perguntei mesmo sabendo. Ele apontou para minha mão. O símbolo. Eu sou a chave. Passei o resto do dia revirando os livros da Zoraide. Em uma página manchada com barro seco, encontrei o trecho que talvez seja meu único fio de esperança. A carne marcada pode negar a travessia se souber o nome verdadeiro do que gerou. Mas o nome não está escrito em língua humana. Só se ouve no limiar entre o mundo da morte e o sono. Ou seja, eu preciso voltar até lá. Voltar até aquele corredor maldito e, dessa vez, sonhar acordada. Balançar entre a vida e a morte até ouvir o nome do que está dentro de Kael. Já sei o que preciso fazer. Peguei a faca ritual. Preparei o círculo com sal, carvão e velas. Me deitei no centro e lentamente cortei o braço. Não o suficiente para morrer, mas o suficiente para sangrar até quase não ouvir mais o mundo. Comecei a flutuar, minha mente escorregando por um buraco escuro. E então ouvi um som antigo, como vento passando por crânios,
uma voz que não era voz, que soava como um grito contido por milênios. Ate Kaleren. Meu corpo inteiro tremeu. Os olhos lacrimejaram. Quase vomitei. Mas agora eu sabia. O nome real da coisa que habita meu filho. Voltei ao meu corpo num susto, o sangue seco, a vela apagada e Kael parado à minha frente. Mas ele não sorriu. Pela primeira vez ele pareceu com medo. O que você ouviu, mãe? Olhei nos olhos dele e sussurrei. Atkaleren. Ele deu um passo para trás. A pele do braço dele fendeu levemente, como se estivesse rachando. Você não devia ter escutado isso, ele rosnou. Agora você vai sentir o que é ser esquecida. E tudo na casa apagou. As luzes, o som, o calor, como se o mundo tivesse sido arrancado de mim. Desde que pronunciei o nome, Atkaleren, o tempo não passa da mesma forma. A casa não é mais a casa. As paredes mudam de lugar quando não olho. As janelas mostram lugares que não existem. Uma floresta feita de carne, um céu com costuras, criaturas arrastando seus próprios corpos como se não pertencessem a eles. Estou presa num entre-lugar, um véu onde o real sangra. A luz não acende mais. A comida apodrece em segundos. Meu reflexo se desfaz como fumaça e não consigo lembrar do meu próprio rosto. Kael não me chama mais de mãe. Agora ele me chama de receptáculo. Você sabe demais, ele disse hoje, parado na porta do quarto, onde o berço está vazio há semanas. Ouviu o nome, quebrou o primeiro selo. Então, posso te mandar de volta. Respondi com voz fraca. Ele riu, mas o riso não veio da boca dele. Veio das paredes, das frestas, de dentro de mim. Você acha que isso aqui é um exorcismo? Ele cuspiu. Isso é parto reverso, Clara. Você não vai me mandar de volta. Vai me empurrar para fora com tudo que você é. Ele ergueu a mão e a marca da minha palma se acendeu sozinha. Caí no chão, arfando. Minhas costas arderam como se alguém tivesse escrito algo com ferro em brasa. Corri até o espelho da sala, aquele que não quebrou, e puxei a camisa. Nas minhas costas, gravado em carne viva, em símbolos arcanos, estava uma frase que eu reconheci do caderno da Zoraide. A mãe será a porta final, e pela mãe ele reinará. Entendi então. O ritual nunca foi para trazer um filho ao mundo. Foi para dar um corpo àquilo que não pode existir por si só. E quando a marca estiver completa, ele atravessará. Não mais como criança, mas como entidade, como abominação. Essa noite tive um sonho que não era sonho. Estava no mesmo corredor escuro, mas agora havia outras mulheres comigo, todas pálidas, todas marcadas, chorando, murmurando. Ele sempre volta, sempre por uma mulher que queria demais, que quebrou o ciclo da espera, que achou que podia parir sem consequência. Acordei gritando e Kael estava sentado na minha cama. Ele encostou o dedo no meu peito, bem sobre meu coração. A marca final será aqui, mamãe, ele sussurrou. Depois disso, você não será mais você. Vai ser só casca. Ele me beijou a testa e sorriu como quem já venceu. Eu quase não durmo mais. Quando fecho os olhos, vejo as outras versões de mim, claras de mundos distorcidos, de linhas de tempo onde o ritual foi feito de outro jeito ou tarde demais. Algumas estão mortas, outras presas dentro de seus próprios corpos, como bonecas observando sua própria destruição. O nome que ouvi, Atkaleren, ainda ecoa em mim. Mas agora, ele também responde quando o chamo. Às vezes, quando falo em voz alta, as lâmpadas explodem, os espelhos racham, e Kael aparece mais velho, cada vez mais. Hoje ele parecia ter 12 anos, mas ainda tem o rosto de um menino, só que coberto por rachaduras finas, como porcelana trincando. Como se o corpo mal aguentasse o que está crescendo dentro dele. Esta manhã encontrei algo terrível. Fui até o porão.
Ou melhor, o que deveria ser o porão, porque agora o espaço lá embaixo não obedece mais às leis físicas. As escadas descem para sempre, mas hoje uma figura me esperava lá embaixo. Era Zoraide, não viva, nem morta, algo entre. A pele estava cinzenta, os olhos sem pupilas e a boca costurada com arame farpado. Ela segurava um papel. Tremendo, ela estendeu para mim. Com as mãos sujas de terra, abri o bilhete. Uma frase apenas. Se quiser selar, deve se tornar o selo. E atrás da frase, o último desenho do ritual. Um círculo, com 3 marcas, mão, costas e coração. Foi aí que entendi. A última marca será no meu peito, e quando for feita, não haverá volta. Eu serei porta completa. Kael, ou o que quer que ele seja, poderá sair de vez. Hoje à noite, ele me disse, a carne já cedeu, o tempo já partiu. Você ainda não me venceu, respondi. Eu sei seu nome. Ele inclinou a cabeça. Saber meu nome não te faz minha dona, só te dá consciência do que vai te consumir. Ele colocou a mão no meu peito, e eu senti a marca começar a queimar ali. Não visível ainda, mas dentro de mim. É como se um fogo antigo estivesse se acendendo em camadas, cada memória minha apagando um pouco mais, cada emoção virando névoa. Estou desaparecendo, mas tenho um plano. Vou terminar o círculo, sozinha. E quando ele tentar sair, quando tudo estiver pronto, vou quebrar o ritual por dentro. Se eu for o selo, então posso ser a prisão, mesmo que isso signifique nunca mais sair. Terminei o círculo ao amanhecer. Usei o carvão, o sangue seco das marcas anteriores e pedaços da madeira do berço de Kael. Aquilo parecia certo, como se de alguma forma o berço tivesse sido parte do ritual desde o início. Parte da mentira que contei a mim mesma. No centro do círculo, deitei, sozinha. Pela última vez, tudo que sou, tudo que fui, está escorrendo pelos cantos da minha alma, as lembranças da minha mãe, do meu primeiro amor, até o cheiro do bolo de fubá na casa da avó Teresa, tudo se apagando. Kael me observa da escada. Está com cerca de 14 anos agora, ou pelo menos parece. O corpo humano dele já não consegue esconder o que há por dentro. A pele se estica, olhos demais surgem e desaparecem. Às vezes, ele caminha sobre as paredes. Outras, parece flutuar. Vai mesmo fazer isso? Ele pergunta. Eu vou. Você é só carne, mas é minha, e eu escolho o que fazer com ela. Ele fecha os olhos e por um momento quase parece triste. Você era a única que queria me amar, mesmo sem saber o que eu era. Respondi com a verdade mais dura que havia em mim. Eu queria um filho, não um Deus faminto. Então ele veio até mim, se ajoelhou fora do círculo. Se me prender de novo, outras virão. Você sabe disso. Sempre há outra mulher que quer mais do que devia. Talvez, mas nenhuma vai abrir essa porta de novo. E se eu pedir para ficar? Você não quer ficar, você quer dominar. Ele suspirou e estendeu a mão. A ponta dos dedos dele tocou meu peito e eu senti a última marca nascer. Não como fogo, mas como gelo absoluto. Um vazio que se espalhou pelo meu corpo. Minha alma se retraiu, como se estivesse sendo arrancada e colocada de lado. Mas eu estava pronta. Com um último fio de força, segurei a mão dele com as duas minhas e puxei para dentro do círculo. Agora você está preso comigo, sussurrei. E comecei a entoar o nome. At-Kalerin. 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 O chão tremeu. As velas explodiram. O símbolo nas minhas costas brilhou como sol negro, e o círculo, antes passivo, se fechou sobre nós. Kael, ou o que restava dele, gritou. Um som que não veio da garganta, mas da própria existência sendo negada. A pele dele rachou de vez, e por uma fração de segundo eu vi o que estava por trás da máscara. Algo com centenas de bocas, ossos retorcidos e um coração que batia fora do corpo,
mas não hesitei. Fica comigo. Aqui, onde você nasceu, onde você vai morrer. O chão se abriu embaixo do círculo e nós caímos. Não sei quanto tempo passou. Aqui não há relógios, nem dias nem noites, só escuridão pulsante e vozes que sussurram nas bordas da minha mente. Não vozes humanas, são ecos antigos, lembranças de existências que jamais deviam ter tocado o mundo dos vivos. Mas eu estou viva, ainda. Caí com ele, com Atkaleren, ou o que restou dele depois que o círculo se fechou. Mas algo deu errado, ou talvez deu certo demais. Nós dois estamos aqui, presa com a criatura. Ele me observa, mas não fala mais. Parece dormir acordado, preso em um ciclo eterno de tentativa e falha, como se cada vez que tentasse se manifestar de novo, o próprio espaço desse lugar o esmagasse de volta à forma mínima. Como um monstro tentando renascer dentro de uma célula. Às vezes, ele chora, outras, canta. Cantigas de ninar em línguas que fazem meus dentes doerem e minha pele arrepiar. Mas ele não pode sair, porque eu sou a cela, a prisão, a muralha. E sei disso porque eu sinto em mim. O símbolo no peito está quieto agora, mas não desapareceu. Pelo contrário, ele pulsa quando alguém lá fora fala meu nome. Clara, como uma prece mal feita, como um erro se repetindo em outro lugar. Hoje, pela primeira vez em sei lá quanto tempo, eu ouvi algo diferente. Um eco suave, frágil, vindo das rachaduras do mundo acima. Uma voz de mulher, chorando, sussurrando: por favor, só mais uma chance. Quero um filho. Só isso. Faço o que for preciso. Meu coração congelou. Outra mulher, outra como eu. A marca pulsa com força. A criatura desperta. As bocas abrem. Ele ri. Já começou? Ele diz com a voz de Kael. Não. Eu rosno. Não de novo. Tento gritar para cima, avisar, alertar, mas minha voz não sobe. Aqui palavras morrem antes de nascer. O ciclo recomeça. E agora eu entendo. Minha prisão é o preço, mas não a solução. Eu só pausei o horror, mas não o destruí. A única forma de acabar com isso de verdade é que ninguém mais deseje o que desejei. Mas isso é impossível, não é? A humanidade sempre quer mais. Não há salvação. Essa foi a primeira coisa que aceitei. Mesmo aqui, presa com Atkaleren, mesmo depois de ter sacrificado tudo, minha vida, minha alma, minha identidade, o ciclo não quebrou, porque o desejo nunca morre. Ele apenas muda de corpo, de tempo, de rosto. Hoje, pela primeira vez desde que caí, eu vi uma fresta de luz. Não era luz comum, era o brilho de uma vela, acesa em outro mundo. Um altar sendo preparado. Pude ver a mulher, jovem, cabelos escuros, olhos tristes. Ela derramava o próprio sangue sobre um livro antigo. Ela pronunciou palavras que soaram familiares demais. Frases que eu mesma repeti, na mesma ordem, no mesmo tom de súplica. Eu aceito, mesmo que venha de um lugar sombrio, mesmo que não seja completamente meu. Eu aceito o que me for dado. O mundo acima tremeu. A rachadura no meu peito se abriu. A marca ardeu como nunca. E Atkaleren sorriu. Ela me chamou, disse ele se levantando. Vi os olhos de Kael outra vez. Vi o que restava da criança que um dia embalei nos braços. Você não vai sair, gritei. Eu sou a cela. Sim, você é. Mas você não é a única porta. Foi então que compreendi. Não sou especial. Apenas fui a primeira de muitas, e o verdadeiro pacto nunca precisou só de mim. Precisava apenas de alguém que desejasse o bastante. E sempre haverá alguém. Atkaleren não precisa atravessar por mim. Ele já planta sua semente no desejo alheio. Kael, ou o que ele se tornou, se voltou para mim uma última vez. Você me trancou aqui, mãe. Mas lá fora, nasci de novo. Ele sorriu e sumiu em pedaços, como fumaça sendo sugada para cima pelas frestas do mundo.
a rachadura se fechou e eu fiquei aqui, sozinha, no escuro, com as lembranças do que fui, do que desejei, do que trouxe ao mundo. Agora, eu sou só vigília, uma alma que sussurra entre os mundos, que tenta alertar aquelas que fazem a mesma escolha insana que fiz, mas quase nunca escutam. O som do desejo é sempre mais alto que o da razão. Então, se você que lê ou ouve minha história algum dia pensar em fazer um pacto, em trazer algo ao mundo a qualquer custo, pense em mim e em Kael, porque às vezes o que você chama de filho é só o começo de um inferno sem fim. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.